Fala aí, rapaziada do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da classificação do Bahia para a próxima fase da Copa do Brasil, né? Bahia que vinha ganhando a partida por 2-1, vencendo, se classificando, e aí tomou um empate ali pelos 42 minutos, né? Tomou um empate no segundo tempo e levou a decisão para os pênaltis. E aí, quando vai para os pênaltis, a coisa fica dramática, né? Ficou dramática a situação do Bahia, mas nos pênaltis conseguiu a classificação e vai para a próxima fase aí. E não passou, né, o que o Cruzeiro passou, porque o Cruzeiro foi eliminado pelo Souza e quase que o Bahia foi eliminado aí antes de entrar na terceira fase, que é a fase aí que os times que estão na Libertadores, eles entram. Antes de soltar o vídeo aí pra gente estar analisando o debate, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Bahia, tudo dos grandes clubes do futebol brasileiro, você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Primeiros, e parecia que, bom, o Bahia vai ganhar fácil. Aí o Bahia começa a perder também. Drama. Talvez até traumatizado pelo que tem acontecido no jogo, né? Porque quem conduziu o jogo daquela maneira, tomar o empate como tomou, tem o lado da superação psicológica. É um time cascudo, time de jogador bom, né? São ótimos jogadores. O Bahia tem gente experiente, o Cuesta decidindo na hora que tem que decidir mesmo. O Cuesta, se for falar em questão psicológica, ano passado ele sucumbiu com o Botafogo. Mas não sozinho, né? Não sozinho, mas ele foi um dos pilares da queda do Botafogo ano passado. Ele desabou no final do campeonato. O Bahia teve um mérito ontem, que foi não ter caído no jogo que o Caxias queria. Porque quando o Caxias abre o placar com 4 minutos do primeiro tempo, a gente imaginava o cenário perfeito para o time do Argel baixar as linhas, se fechar e armar aquela retranca, o Bahia não conseguia entrar. Até porque é do Argel, né? Também por isso. O Argel gosta desse estilo. E o Bahia demonstrou repertório. O Bahia conseguiu furar a defesa do Caxias, criou situações de gol. Então está faltando mais efetividade para o Bahia. O Bahia até em alguns outros jogos, o Campeonato Baiano contra o Jequié, contra o Ceará pela Copa do Nordeste, sofreu de algo parecido. Gerava situações de gol, mas não conseguia matar o jogo. E isso foi um pecado novamente, então é algo para o Rogério trabalhar. E trabalhar também o aspecto defensivo, porque com o meio-campo que ele tem, Caio Alexandre, que é um jogador de muita saída, Jean Lucas, Cauli, Everton Ribeiro, são jogadores todos muito criativos, mas que não dão a pegada necessária para o meio-campo na proteção da defesa. Então, é trabalhar esse equilíbrio, ter um time criativo, um time que gera situações de gol e, ao mesmo tempo, um pouco mais seguro na defesa para, em jogos como esse, como o Caxias, que envolve ali a tensão do time com a insegurança de poder ser eliminado já na segunda fase da Copa do Brasil, o time não sofrer tanto como sofreu quando não tivesse a efetividade lá na frente. Mas o Bahia está num bom caminho. Bahia classificado, apesar da tensão, do sofrimento, há um ponto positivo que mesmo contra adversários fechados, adversários que se retrancam, o Bahia consegue ter repertório e recurso suficiente para criar jogadas, e esse é um mérito fruto do trabalho do Rogério. A qualidade técnica do meio de campo do Bahia é indiscutível, né? A bola passando por Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauli. Você vê o jogo fluindo, né, Bel? E até o Tassiano. O amigo meu ficou empolgado ontem no nosso grupo. Ah, é? Futebol arte e tal, não sei o quê, e pá, pim. Mas é aquele amigo nosso de lá? Não, daqui. Serrinha? O daqui. Serrinha do Pelô não gostou de ouvir isso. Serrinha do Pelô não gostou. Diz que é contra futebol arte, ele. Ele não gosta, que é futebol de resultado. Só que descobrimos alguns posts passados dele. Esse grupo tá uma delícia. Ele defendia o futebol arte. Olha só, tem até arquivo no grupo. Arquivo confidencial. Ainda bem que o Bahia precisa de reforços, amigo. Quando pensamos, eu já estou pensando lá na frente, o Bahia vai disputar o Campeonato Brasileiro Série A com Flamengo cada vez mais forte, Palmeiras, Fluminense se reforçando seu elenco, Internacional, Fortaleza na mesma pegada com Vojvoda, muitos times, né, fortes, São Paulo forte. E o torcedor do Bahia, ele tem, obviamente, ele não quer sofrer como sofreu ano passado.
Ele quer crescimento. Ele quer o Bahia do meio da tabela para cima. Não é isso ou eu estou errado? Sim. Com o que o Rogério tem, ele pode sofrer ainda no Brasileiro? Ele não precisa, eu acho que precisa demais de reforçar o elenco, o Bahia. Não sei se vocês concordam. O Bahia, se a gente pegar do ano passado para cá, o que ele está fazendo de investimento no elenco é algo gigantesco. Mas precisa demais. Pegar o time de 2022 do Bahia, comparar com esse 2024... Ah, não, 2022 aí você... Ano passado já foi um banho de loja e agora um banho de loja mais cara. Ele já está criando em cima do que foi criado ano passado. Claro, ainda precisa de algumas posições. Se você está falando num Bahia que exige, que sonha em ser campeão brasileiro, ainda não é o time. Melhorou bastante. Eu, no início do ano, falava que contratou o Everton Ribeiro, precisa de 11 Everton Ribeiros. Alguns já chegaram mais uns 3 ou 4. Mas eu, por exemplo... Campeão brasileiro eu não falei nem imagino, mas... Não, eu estou colocando aqui. Do meio de tabela para cima, para não ficar lá embaixo, né? Não, mas eu acho que assim, um time que vai buscar reforços como o Bahia tem buscado, com o investimento do Grupo City, né, por trás, toda uma infraestrutura, que foi fazer pré-temporada na Inglaterra, abraçou o Guardiola e tal, etc., né, você pode sonhar mais alto. Talvez não seja um investimento para esse ano, mas você vai montando uma base, melhorando a cada ano. O Botafogo precisa, por exemplo, ainda, assim, eu não acho que o Everaldo seja um centroavante para esse time. Você falou Botafogo, você confundiu ou você... Falei do Botafogo, do Bahia. Ah, o Bahia. Porque o Botafogo também tem um processo de qualificar o seu elenco, né? Tem melhorado muito com o investimento de fora também. Vamos lá, o Bahia, ele precisa ainda de algumas posições que são fundamentais. Não acho que o Everaldo seja o camisa 9 para esse time. Se tiver um fazedor de gol. Contratou o Estupiñán, que ainda está como reserva, se adaptando, mas eu vejo que há espaço para a chegada de mais um também. Se tiver um fazedor de gol e um quebrador de linha, a altura dos jogadores que tem no meio do campo... Acho que ainda precisa de um grande goleiro. Título. Um goleiro para não deixar dúvida. Então, assim, são posições que eles vão trabalhando, com certeza vão investindo e daqui a pouco, imagino, para o ano que vem, esse time esteja ainda mais forte do que agora. Não sei se no meio do ano virão reforços assim, desse porte. Mas é claro que mudou o patamar do Bahia já. Sim. Pode pensar em títulos que não sejam necessariamente o brasileiro. Copa do Brasil, por exemplo, é um desafio para o Bahia, um time do tamanho do Bahia, nunca ter chegado à semifinal. Esse é um primeiro desafio desse time que está aí. Né? Vai galgando, semifinalista de Copa do Brasil, de repente uma competição sul-americana, uma vaga em Libertadores, são coisas importantes também a se conquistar. Claro. Nem só de título brasileiro, campeão brasileiro vai ser um só. Mas esse trabalho pode ir galgando patamares. Mas já galgou, né, prof? Se a gente imaginar essa construção do Bahia, o Bahia avançou muitas casas. Hoje tem um técnico competente, que já dá uma cara para o time, uma identidade de jogo, um cara que pode fazer um trabalho novamente de médio e longo prazo, como o Rogério Ceni. O elenco, para mim, por mais que ainda tenha algumas carências, já está ali, no mínimo, na metade da tabela do Campeonato Brasileiro, se a gente comparar com concorrentes. E até pensando em realidade de SAFs, hoje, na minha visão, por exemplo, o Bahia tem um elenco mais recheado que Vasco e Cruzeiro. O Bahia consegue ter mais opções de banco. O Rogério pode usar Ademir, Luciano Juba, que tem ali se revezado com Rezende na lateral esquerda. Entrou ontem só para bater pênalti. O próprio Everaldo já foi banco em alguns momentos. Então, Ademir. Então, o Gilberto, uma boa opção para o Santiago Arias na direita. Então, são opções que muitos elencos não têm, de em muitas posições ter 2 jogadores de qualidade para dar essa possibilidade de variação ao Rogério Ceni. É claro que se a gente coloca, né, nesse time titular do Bahia já uma base estabelecida, ali eventuais carências, até na lateral esquerda, o Rezende não é um jogador da posição, pode contratar um cara por ali, ter um primeiro volante mais pegador, até para opções em jogos como esses, em que o Bahia demonstre fragilidade defensiva, mas eu vejo que o Bahia já está num bom caminho para fazer um campeonato brasileiro mais sólido. Mostrar isso, né? Mostrar esse campeonato vai ser muito a prova disso, porque ano passado já teve um investimento, mas o resultado foi abaixo do esperado. O Bahia lutou até o final para não ser rebaixado. Teve aquela vitória fora do padrão, né? Contra o Atlético Mineiro, que vinha lá em cima na tabela e o Bahia lá embaixo. E na última rodada do Bahia
atropela o Atlético, uma vitória muito do ambiente, daquele momento ali. Mas o elenco do ano passado para cá evoluiu. Evoluiu bastante, mas é que já se esperava algo melhor ano passado. Sim. Do que lutar contra o rebaixamento. Com esse elenco aí, a gente espera ainda acima do que se esperava ano passado. E tem uma Tem cara... que provar isso no campo. Tem uma cara que é o Everton Ribeiro, né? É um jogador de hierarquia, como diriam o pessoal de Latinoamérica. Hierarquia. Tem um peso, dá uma cara para o projeto. Se der certo, você vai falar, lembra aquele Bahia do Everton Ribeiro e de outros, né? O Cauli é um ótimo jogador também. Mas é importante ter uma cara, ter um caminho para seguir. O Bahia começa o ano muito bem. Acho até um desperdício para o Bahia. O campeonato baiano é muito fraco, né? O Bahia, mais fraco. Os estaduais, em geral, são fracos. Mas o Bahia, me parece, o que mais... Ainda bem que tem também a Copa do Nordeste para você colocar a sua força à prova. Mas no clássico local se deu mal contra o Vitória. No primeiro Bavi do ano. Com características que a gente falou aqui. Virada no meio do jogo... problemas defensivos, coisas para você perceber. Né? Foi um dos piores jogos do Bahia na temporada, pelo menos o Bahia principal, sob o comando do Rogério, não entregou no clássico essa produtividade, essa ofensividade que a gente viu. Contra o Caxias, poderia ter matado o jogo, ter sido mais efetivo, um pouco mais seguro na defesa, mas a produtividade ofensiva, pelo menos em boa parte do jogo, o Bahia teve mais controle, o Bahia teve mais protagonismo. Então, por esse aspecto, eu avalio que está num caminho positivo. Não só o trabalho, mas a própria evolução do elenco. Temos números dessa temporada do Bahia. Para o River do Piauí. Então, também são derrotas meio, né? Ainda acho, assim, esse recorte de início de ano, né, que não é É claro que é o que a gente tem hoje para poder avaliar. Mas não é o momento exato para a gente avaliar, porque é muito ainda de uma pré-temporada. O campeonato estadual está muito em cima disso. Não a Copa do Brasil, e foi difícil a Copa do Brasil, não a Copa do Nordeste, que tem o seu peso, mas o estadual da Bahia, à exceção do clássico ali, é claro que você tem que classificar para uma decisão e tal, mas é uma espécie de pré-temporada. Não só o da Bahia, tá? O do Rio e de vários estados. Esses estaduais servem para as equipes irem se formando. Rio Grande do Sul, as ideias dos técnicos irem ganhando força. E não dá para a gente pegar assim, avaliar serve assim. para derrubar técnico. Serve, se você for perdendo um monte de jogo, você acaba derrubando técnico. Mas assim, a gente vai mesmo ter uma noção de fato do que esse time do Bahia vai poder fazer com a sequência de temporada, com o que ele for fazendo em Copa do Brasil. Ontem a gente viu um Bahia que poderia ter vencido o jogo com mais tranquilidade e acabou sofrendo no final, mas principalmente quando começar o Brasileiro. Aí a gente vai ter a medida exata do que é esse time. Ainda mais nesse caso, porque eu acho que a disparidade é grande. Não há um time com investimento e a expectativa do Bahia disputando um campeonato estadual com um nível tão abaixo do nível dele. Você tem lá o Galo, mas em Minas você tem uma competitividade maior. Você tem o caso da dupla Grenal, mas no Rio Grande do Sul não é fácil jogar no interior. O campeonato baiano, realmente, se você tirar Bahia e Vitória, é complicado, né? Caxias vai disputar a Série C, né? Agora, subiu. O trabalho do Argel, dá para dizer que é um bom trabalho? Está invicto. Invicto, né? Ele estreia no Clássico com o Juventude, só empatou, saiu na frente no jogo, está invicto. Agora tem a pedreiraça do Grêmio, né? Sábado é o jogo em casa. Que semana pro Caxias, né? Semana... O time tem a cara dele, né? Um time com pegada. Aguerrido. A gente falou que teve muito Bahia no jogo de ontem, mas é um mérito do Caxias não ter desistido nunca, né? Aquele time atento, pegada. Quem viu o Argel jogando sabe bem o que é a pegada dele. Né? É um time jogado, é um jogo jogado, literalmente. É um jogo jogado, é. Hashtag F360BR com a participação da galera. Já chegando cedo. O Vicente chegou cedo. A maioria dos elencos do futebol brasileiro precisa de reforço. E o Bahia não é diferente. O problema para o Bahia é o senhor Ceni. Olha, sei tudo e sou o melhor. Dar equilíbrio, o problema do Bahia é o Ceni dar equilíbrio a essa equipe, coisa que ele nunca fez em nenhum time na carreira. Como assim, Vicente? O Rogério Ceni não deu equilíbrio pro Fortaleza? Olha a bandeirinha dele lá. Ele quer que o Ceni técnico seja o Ceni goleiro. Aí... Muito obrigado, Vicente, pela audiência, pela
mensagem, mas eu discordo. Rogério Ceni, campeão brasileiro no Flamengo. Rogério Ceni, campeoníssimo com um lindo trabalho no Fortaleza. Mas eu conheço esses corneteiros são paulinos. Temos um aqui no estúdio, nosso cameraman, o Eu acho que é Viola. o Viola que manda, viu? Corneteiro. Valeu, Vicente. Valeu, Fernandinho. Bahia City fez bom jogo. Não pode ser Bahia City, Abel. É o Fernandinho que falou. Bahia não tô falando. não é cidade, Bahia é estado. Não, mas City é por causa do patrão. Bahia do- State. Então, Bahia State. Bahia State, não é City? Não é City, né? Bahia City, Fernandinho que tá falando. Fez bom jogo. Teve sorte naquele pênalti que bateu, é verdade, 2 vezes no travessão. Eu achei que tinha entrado. Foi o primeiro pênalti, não foi? E não entrou. Caxias foi valente, valeu Fernandinho do Cavaco. Tem mais um, hein? Christian, bom dia. Bom dia, parceiro Cristiano, que Christian. Eu estava aqui pensando, as empresas bem que podiam liberar os funcionários por 10 minutos para mandarem mensagem pro F3. Olha que ótima ideia. Assim eu não teria que fingir que estou apertado, ir ao banheiro para participar. Sensacional, hein? Esse é um fã do esporte fiel. Obrigado, Cristiano. Mas Aí no Star Plus também de chavando, assim, né? Ouvindo e tal, bota um fone. Quer dizer que foi ao banheiro. o patrão que não libera pro cara mandar uma mensagem pra gente tá de sacanagem. A gente também precisa cobrar desse patrão. Pô, dá uma moral pro Cristiano. Hein? É que o nosso Participe, horário... mas sem prejudicar o seu desempenho no trabalho. Certo? Não, uma mensagenzinha Queremos que ninguém perca o emprego, faça bobagem no seu Não trabalho. vai prejudicar em nada. Não. Nosso horário é bom. O pessoal tá chegando dando bom dia ainda. Bom dia, bom dia. Aí a gente, no trabalho. Então tá aí, pessoal. Foi o vídeo da ESPN Brasil, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas falaram aí sobre a classificação do tricolor baiano para a próxima fase da Copa do Brasil. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.